Olá pessoal, nesse vídeo quero falar um pouco sobre vetores ou array. Estou aqui com a apostila da Kaelon aberta, no capítulo 5. Ele vai estar falando um pouco sobre esse assunto aí de arrays. Então, em Java, para declarar um vetor, primeiro é preciso declarar o tipo, nesse caso aqui um inteiro, depois abre e fecha colchetes e o nome da sua variável. Nesse momento aqui, só nessa linha, é declarado apenas o vetor sem chegar a instanciá-lo. Do jeito que está aqui, esse vetor ainda não tem definido quantas posições ele terá. Por isso que ele precisa ser instanciado. Então, vou abaixar aqui, passar para a próxima página. Então, neste desenho aqui fica um pouco mais claro. Um vetor é praticamente, se pensarmos que é uma estrutura de uma tabela de apenas uma linha com várias posições. Nesse caso aqui, olha, a variável idades, que é o nosso vetor, recebe new int 10. O que isso quer dizer? Que ele está instanciando um vetor de inteiros com 10 posições. Aqui nós temos que ter a seguinte atenção. São 10 posições, ou seja, 10 colunas, se contarmos aqui. Porém, para referenciar cada conteúdo de dentro dessa tabela, digamos assim, desse vetor, nós começamos a contar a partir do zero. Então, eu posso contar que eu tenho 10 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 posições. Porém, este conteúdo 10 aqui, ó, ele foi colocado na posição 5. Então, ó, o vetor idades na posição 5 recebeu o valor 10. Se a gente fosse contar pelas posições, ia dar 6. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como é que isso está na posição 6 e aqui no vetor está na posição 5? Ou seja, isso daqui, na verdade, nós chamamos de índice, o que estiver aqui dentro. Então, um vetor, nesse exemplo aqui, de 10 posições, os índices vão de 0 a 9. Então, por dentro, o vetor é contado com os índices 0, 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, então, ó, no índice 5 foi armazenado o valor 10. Confere com o que está nesta linha. No vetor idades, no índice 5, recebeu o valor 10. E assim por diante. Para eu preencher esse vetor, eu coloco o nome do meu vetor, o índice e o conteúdo, o valor que eu quero que aquele índice receba. Então, um exemplo prático agora no nosso caso. Então, eu vou abrir aqui um novo projeto para a gente começar a praticar aquilo que está na apostila. Então, esse NetBeans aqui está em inglês, mas dá para acompanhar. Seria arquivo, novo projeto. Nós temos trabalhado apenas com projetos Java. Vamos para o próximo. Aqui eu vou dar o nome do meu projeto. Vou colocar aqui, ó, aula vetores. Vou deixar essa flag marcada para criar minha classe principal. Para a gente diferenciar, o que vem antes desse ponto é o nome do pacote. Então, eu vou colocar aqui classe principal. E aqui o nome da minha classe principal, que é o que vem depois do ponto, eu vou chamar de principal. E a gente pode finalizar essa tela. Então, o NetBeans criou aqui, ó, o nosso projeto, o pacote e a classe. Já estou dentro da classe principal. Vou só tirar esses comentários aqui para a gente começar a brincadeira. Então, qual foi o exemplo que tem lá na apostila? Então, vamos começar declarando as variáveis aqui separadas e depois a criação do vetor para a gente ver qual é a diferença.
Então, digamos que eu tenha a variável inteira chamada idade 1, com o valor 10. Depois eu tenho a variável inteira chamada idade 2, com o valor 20. Vou criar mais uma aqui, uma variável inteira chamada idade 3, com valor 30. Se eu precisasse mostrar na tela todos esses valores, eu teria que criar aí a linha de comando systemout.println para cada uma, ou teria que ficar concatenando cada uma e mostrando na tela. Então, por exemplo, systemout.println, colocaria aqui a minha idade 1 para mostrar na tela. Então, se eu executasse isso daqui, ele ia mostrar o valor 10, que é o valor da minha idade 1. Então, valor 10. Se eu quisesse mostrar o valor das demais variáveis, eu ia repetir essa linha, mas só que agora colocando as variáveis idade 2 e idade 3. Se a gente executar, vai mostrar todos esses valores aqui definidos anteriormente. Ok, aqui nós temos um exemplo apenas com 3 variáveis, mas suponho que eu tenha um cadastro aí de alunos e eu tenha 100 alunos. Eu não vou ficar criando 100 variáveis e depois 100 comandos para emitir na tela. O que a gente pode fazer para otimizar esse caso? A gente pode criar um vetor de idades que recebe todas as idades dos alunos, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Vou excluir esse comando de emitir na tela aqui e vou criar um vetor de idades. Como é que eu crio um vetor? Primeiro eu defino o tipo, meu vetor vai ser de inteiros. Eu abro e fecho o colchete, o nome do meu vetor, idades. Então, aqui eu criei um vetor de inteiros chamado idades. Neste momento, ainda não tenho definido quantas posições esse vetor tem. Então, primeiro eu vou instanciar esse vetor e no momento de instanciar, eu já defino a quantidade de posições que esse vetor vai ter. Então, que eu vou colocar idades, recebe new inteiro, que é o tipo do meu vetor, abre e fecha colchetes, e aqui eu vou definir que esse vetor vai ser de 3 posições. Então, minha variável idade, que é um vetor de inteiros, está instanciando nesse momento um vetor de inteiro de 3 posições. O que nós vamos fazer nesse exemplo? Nós vamos armazenar cada idade dessa daqui dentro de uma posição do vetor. Então, como fica isso? Cada posição do vetor é chamada de índice. Então, e no Java, os índices do vetor começam a ser contados a partir do 0. Então, na primeira posição desse vetor, idades, a primeira posição, o índice é o 0. Esse índice 0 vai receber a minha variável idade 1. Meu vetor idades, na segunda posição ou no índice 1, vai receber a minha variável idade 2. Para terminar, o vetor idades, na posição 3, índice 2, vai receber a variável idade 3. Ok, neste momento, então, todas as posições do vetor estão com algum valor. Para mostrar na tela esses valores, nós utilizamos a estrutura do for para percorrer o vetor, e assim fica mais fácil de mostrar na tela. Então, vou criar aqui a estrutura do for. Int i recebe 0, porque o meu vetor vai começar no índice 0 e é menor que a quantidade de posições do vetor. Como eu posso saber isso? Dentro do Java,
a propriedade chamada length. Então, o nome do meu vetor idades.length. Essa propriedade aqui já me dá a quantidade de posições do vetor. Vou terminar aqui a estrutura do for. Abre e fecha chaves. Então, já quero mostrar na tela os valores do for. Então, o comando aqui para mostrar na tela. O que eu quero mostrar? O conteúdo de cada índice do vetor. Então, é o meu vetor, abre e fecha colchetes, e o i, porque o i vai ser o meu índice. Então, na primeira iteração, ele vai mostrar o conteúdo do vetor índice 0. Na segunda iteração, vai mostrar o conteúdo do vetor no índice 1. E, por último, vai mostrar o conteúdo do vetor no índice 3. Vamos rodar para ver se esses valores aqui vão permanecer. Olha lá, 10, 20 e 30. Ou seja, a gente mostrou na tela as mesmas informações de antes, só que agora utilizando vetor e utilizando a estrutura de repetição for. Então, pessoal, agora vamos aplicar o conceito de vetores no exemplo que a gente já tinha feito em sala de aula, para talvez ficar aí um pouco mais claro para vocês. Então, eu abri aqui agora o meu projeto concessionária. Dentro do pacote concessionária, a gente tinha criado essas classes. Lembrando que a classe carro era a classe pai e as classes Fox, Gol e Polo eram as classes filhos. Dentro da nossa classe principal, a gente tinha instanciado 3 objetos. Primeiro esse Gol G5, depois o carro Fox e depois o carro Polo. Para cada objeto criado deste, nós tínhamos definido os nomes e os valores já no momento de criação, ou seja, chamando o construtor, e depois nós mostrávamos na tela os valores desses atributos. O que nós vamos fazer? A gente pode observar que para cada objeto criado, nós repetimos muito essa questão de mostrar na tela. Então, para o G5, nós temos 2 linhas aqui mostrando na tela essas 2 mensagens, e depois para o carro Fox a mesma coisa, e para o Polo também. Então, nós vamos utilizar o vetor para otimizar essa questão das mensagens na tela. Então, primeiro, eu já vou tirar todas essas mensagens aqui. Vou deixar só a criação dos objetos. Ok, agora que temos só a criação dos objetos, nós vamos criar um vetor de carros. Então, no momento de criação de um objeto, eu tenho que primeiro definir o tipo. O meu tipo do vetor vai ser carro. Abre e fecha o colchete. Vou dar o nome de carros. New. O tipo. E aqui eu vou definir que meu vetor de carro tem apenas 3 posições. Ok. Feito isso, nós já temos o vetor de carros com 3 posições. Agora a gente tem que popular esse vetor. Eu vou colocar dentro de cada posição do vetor esses objetos criados aqui em cima. Então, no meu vetor carros, no índice 0, eu vou colocar o objeto G5. No meu vetor carros, no índice 1, eu vou colocar meu objeto carro Fox. E ainda no índice 2, eu vou colocar o carro Polo. Essas atribuições, elas são possíveis de fazer porque essas classes aqui, elas são filhas da classe carro. Então, uma classe pai, no caso a classe carro, consegue receber um objeto da classe filho. O inverso não é possível. Isso é até uma questão de polimorfismo. Ok, então nós populamos aqui todas as posições do vetor
0 com o objeto G5, carros com o carro Fox e a posição, o índice 2 com o carro Polo. O que precisa ser feito agora? Precisamos mostrar na tela esses valores. Então, vou já colocar uma mensagem aqui na tela antes da minha estrutura de for, só para essa mensagem que não ficasse repetindo. Então, vou colocar aqui carros da concessionária. Agora sim, vou criar uma estrutura do for. Int recebe 0 e menor que o meu vetor é o carros.length, vai me dar a quantidade de posições desse vetor. E mais, abre e fecha chaves. Então, o que nós queremos mostrar? Queremos mostrar na tela o conteúdo dos objetos criados no início desse programa. Então, system, out, println. O que nós podemos colocar aqui? Vamos colocar uma mensagem chamada nome do carro, mais aqui, ó, eu vou chamar meu vetor da posição i, ponto, eu quero um método que retorna o nome do meu objeto. Então, getNome. Por que isso daqui é possível fazer? Vejam, cada posição do vetor recebeu um objeto. Então, quando eu referencio carros na posição i, eu estou me referenciando ao objeto que está dentro dessa posição. Se o objeto está dentro dessa posição é um objeto carro, ele tem a função getNome. Então, quando eu coloco carros, posição e ponto, eu tenho acesso a todos os métodos que são públicos, inclusive o getNome. Então, vou concatenar aqui, contrabarra para ele pular de linha, valor do carro. Aqui novamente, o vetor na mesma posição, ponto, agora eu quero retornar o valor. Então aqui, ó, getValor. Vou concatenar aqui mais uma vez, só para ele pular de linha quando mudar de carro. O que nós estamos fazendo? Com apenas uma mensagem de mostrar na tela, nós vamos percorrer o vetor de carros e a cada iteração desse for, ele vai estar mostrando o conteúdo de um carro. Então, na primeira iteração, ele vai estar mostrando o conteúdo do objeto G5, na segunda iteração, do objeto carro Fox, e na terceira iteração, o resultado do objeto carro Polo. Então, vamos executar e vamos ver o que vai ser mostrado aqui na tela. Então, ó, podemos ver que ele mostrou a primeira mensagem, carros da concessionária, mostrou apenas uma vez, porque essa mensagem ficou fora do for, e depois vieram as mensagens que estavam dentro do for. Nome do carro, Gol G5, valor do carro, 100. Depois, o segundo objeto, que era o Fox, nome do carro, Fox branco, valor do carro, 200. E o terceiro, nome do carro, Polo preto, valor do carro, 300. Vejam que esses valores estão de acordo com os valores que foram instanciados. Então, aqui nós temos a aplicação de vetores e como é que essa estrutura, em alguns casos, pode ser interessante para otimizar o nosso código. Espero que tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Qualquer coisa, estou à disposição através do e-mail.